Fala família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta quarta-feira, agora nesse início de noite do dia 13/11 de 2024, eu venho aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama e é claro que nós vamos falar sobre essa postagem do Marinakis Júnior, que teve mais uma vez usando suas redes sociais e aí já está dividindo opiniões. Alguns acreditam que ele só quer surfar na onda do Vasco da Gama devido à torcida gigantesca, engajamento. Outros não acreditam que aonde há fumaça, há fogo. Será que o gringo vai parar aqui no Rio de Janeiro? Vou trazer a postagem e aí, é claro, vou te perguntar para você poder deixar a sua opinião. Vamos falar também sobre o Vasco que conseguiu um respiro na justiça, aonde não poderá ser penhorado até pelo menos no dia 22 de dezembro. Vou te contar toda essa história porque o Vasco está nessa recuperação financeira e aí eu queria saber da sua opinião, porque já saiu uma listinha. Na verdade, nós já tínhamos trazido isso aqui no canal, mas agora eu vou te trazer a situação de cada jogador que está para voltar ao Vasco. E detalhe, tá? O Figueiredo não vai ficar no Curitiba. Hoje o Curitiba lançou uma lista ali de jogadores dispensáveis e eu queria saber se você queria aproveitar algum deles. Será que cabe aqui no Vasco de 2025? E ainda vamos falar da preparação do Vasco, que voltou a treinar hoje. Amanhã tem a entrevista do Pedrinho e ainda tem o presidente da CBF que passou-lhe uma vergonha gigantesca porque simplesmente a Conmebol nem respondeu a proposta que ele encaminhou para poder tirar um time brasileiro da pré-Libertadores naquela prerrogativa de melhorar o calendário brasileiro. Contrapartida, ele estava preocupado com o calendário brasileiro, mas as datas do campeonato carioca e dos campeonatos regionais continuam ali preservadas. E aí, rapaz, olha, o ano que vem promete. Então, cola comigo aqui que ainda tem um desabafo aqui do Casimiro. É mais ou menos aquilo que nós falamos, sabe? Sobre essas contratações e sobre esse time do Vasco. Vinheta, já já eu volto. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 100 mil inscritos aqui no nosso canal. Como sempre, eu só tenho a agradecer a todos vocês aí do outro lado, pelos likes, pelos comentários, também pelas inscrições, beleza? No final de tudo, vocês comentem sobre as nossas informações e também, é claro, deixa o seu like, porque ajuda demais. Galera, antes de eu começar esse vídeo, um assunto sério aí, eu queria deixar aqui os meus sentimentos para o Eduardo Ferrari, para toda a sua família, lá do Vasco Connection, e também para o Emerson Rocha, beleza? Eu não vou falar aqui a fundo o que aconteceu com eles, mas eles perderam pessoas queridas ali, fazem parte do seu dia a dia, das suas famílias. Eu sei que nesse momento aí, todo apoio, toda a mensagem de carinho, todo o abraço, tanto para o Eduardo Ferrari também como para o Emerson Rocha, elas são muito importantes. Então aí você que conhece, você que tem proximidade com os caras, vai ali, deixa uma mensagem ali de apoio e também aí, rapaz, uma mensagem aí de fortalecimento. Valeu, galera? Então, quer dizer, meus sentimentos aqui, sentimentos do canal, a esses dois feras aí, tanto o Eduardo Ferrari também como o Emerson Rocha. Valeu? Aquilo que precisar, na medida do possível, tanto aqui o canal como eu, estamos aqui à disposição. Valeu? Ferrari, fica com Deus, um abraço. E também aí meu amigo Emerson Rocha, tamo junto, valeu? Bom, e agora para não ficar somente nas nossas palavras, galera, tá aqui, ó, vamos começar por essa vergonha aqui, rapaz, é uma vergonha sul-americana, CBF ignorada. Houve conversas informais entre dirigentes da Conmebol e da CBF sobre os pedidos para retirar times brasileiros da pré-Libertadores e garantir uma vaga a mais na fase de grupo,
mas nenhum avanço. A Conmebol nem sequer respondeu ao ofício da CBF. A confederação não vai mudar nada nas suas duas principais competições de clubes do continente, pelo menos enquanto vigorem os atuais contratos comerciais que cobrem o ciclo 23 a 26. Outro detalhe é que nenhum clube que está disputando aí G7, G8 e G9, nesse campeonato brasileiro, será ameaçado. E fica aqui, sabe? Desculpa aí a expressão, mas fica aqui um chupa Edinaldo, para tu deixar de ser bobo e também politiqueiro. O Campeonato Carioca ele não quis mexer ali, né? Nas datas, enquanto os clubes participam, mas queria mexer lá enquanto vão participar da Libertadores e também da Sul-Americana. Agora, falando sobre o Grego, muita gente está falando, olha, o Grego está mexendo com a Vascarense, porque dessa vez agora, lá o filho, né, do Evangelos Marinax, o Marinax Júnior, apelidado aí carinhosamente, teve mais uma vez fazendo uma postagem em seu Instagram, lá no seu history, aqui o history dele, tá? Essa postagem teve aí, ou foi feita aproximadamente há 3 horas, vou até dar uma atualizada, né, para ver se já passou dessas 3 horas, e tá aqui pausado já, 4 horas agora, vou aqui ver o stories. Então, quer dizer, ele postou lá no seu history uma foto de um relógio, o horário estava ali, e embaixo era, no caso, o fuso horário aqui do Brasil. Ele deve estar em uma de suas empresas, em um de seus escritórios, principalmente, né, deve estar lá por Londres, aqui, ó, London, mas aí ele fez questão de bater uma foto aí, no caso, né, do relógio, e embaixo a frase ali na plaquinha escrita Rio de Janeiro. Bom, e a pergunta que eu quero te fazer, só tá atrás de engajamento? Outra coisa, o cara que é milionário, é bilionário, será que ele precisa também de estar enganjado? De estar aparecendo, de estar querendo ali mexer com a emoção do torcedor? Ou realmente tem alguma coisa aí que nós ainda não estamos sabendo? Será que o cara vai pingar aqui no Rio? Aqui, Everton. Calma, Ed. Será que esse cara vai pingar aqui no Rio de Janeiro? Será que vai ter conversas? Se lembra desse papo aqui ontem do Edmundo? Demais. Ed, boa noite. Peça para o Pedrinho atender o Grego. Bom, essa história está pipocando aí, né, desde a semana passada. Eu não falo com o Pedrinho desde o início da semana passada, que a logística do jogo de Fortaleza acho que saiu na quinta-feira e voltou só no domingo. E hoje é justo que ele tivesse um dia sossegado. A gente vai conversar. E se o Grego estiver ligando para ele e não estiver atendendo, eu vou puxar a orelha dele. Deixa comigo. Então ele falou, né? Se o Grego estiver ligando para o Pedrinho e o Pedrinho não está atendendo, eu mesmo vou puxar a orelha dele. Eu queria saber da sua opinião. Você acredita em algum tipo de negociação? Que o Marinax vai aparecer aqui no Rio de Janeiro, se vai sentar para conversar, se o Vasco também tem interesse também em vender essa SAF, porque a Justiça aprova pedido de prorrogação de suspensão de penhoras do Vasco. O clube garantiu mais 30 dias para negociar dívidas após o prazo ser estendido. E agora esse prazo, ele vai até ao dia ali aproximadamente 22 de dezembro. Então o Vasco aí está numa recuperação financeira e o Vasco está tentando renegociar com todos os seus credores tudo aquilo que eles têm de dívida para poder, aí no caso, botar para frente, né, aquele modo, né, que a gente sempre fala, né, que a gente sempre, joga para frente essa dívidazinha aí, esse boleto a gente paga mês que vem, é mais ou menos o que o Vasco está tentando fazer. E agora ganhou um respiro, vai até o dia 22, a gestão do Pedrinho, então não vai existir, ou no caso o Vasco não tem que se preocupar até 22 de dezembro com nenhuma penhora. E lembrando, em 22 de dezembro, eu trouxe aqui ontem mais ou menos quanto que o Vasco receberia caso o Vasco permanecesse na 9ª colocação até o término do Campeonato Brasileiro. E agora eu vou te trazer aqui os números, né, de quem ficar acima da 9ª colocação ou quem ficar abaixo. Pois bem, o primeiro lugar por colocação, tá? Isso aqui não é participação, onde todo mundo ganha igual. Isso aqui não é direito de televisão, sabe? Isso aqui é somente a colocação. É uma premiação devido ali
ao primeiro ao 16º, vão ganhar de acordo ali com o seu desempenho. Então, primeiro lugar, 48,1 milhões de reais. Segundo lugar, 45,7. O terceiro lugar, 43,3. O quarto lugar, 40,9. O quinto lugar, 38,5. O sexto lugar, 36,1. O sétimo lugar, 31,3. E ali o nono lugar, onde o Vasco está hoje, 28,8 milhões. O décimo, 26,4. O 11º, 20,7. O 12º, 17,8. O 13º, 19,2. O 13º, 17,8. O 14º, 17,3. O 15º, 16,8. E o 16º, os clubes rebaixados, lembrando, 17º, 18º, 19º e 20º não ganham nada, tá, galera? E o 16º, 16,3 milhões. Então, quer dizer, se o Vasco conseguir melhorar esse desempenho, ele pula ali da casa dos 28, caso oitavo lugar, para 31. Caso sétimo lugar, para 33 milhões. Então, quer dizer, cara, se isso aí também não estimular os jogadores, né? E também, se eu fosse o Vasco, eu metia uma premiação. Ó, se chegar até sétimo aí, desses 5 milhões a mais que nós temos para receber, vou dividir 2 com o elenco. Bom, seria bacana. Mas para mim poder seguir, bom, o Vasco parece, né, que vai começar, ou pelo menos está a partir de hoje, começando a pensar já no Internacional. Já está aqui, né, próximo jogo do Vasco. Essa postagem subiu mais cedo lá no X do Vasco da Gama, e o Nils Almirante esteve falando que o elenco se reapresentou no dia de hoje, quarta-feira, para iniciar essa preparação visando o jogo contra o Internacional no dia 21, tá, galera? E um outro grande detalhe disso é que o Vasco teve ali na parte da manhã, e até me surpreendeu, tá? Tudo indica que esse treinamento foi feito à parte da manhã, geralmente quando o Vasco volta, sabe, dessas mini férias, que aí o Vasco dá para esse elenco maravilhoso que tá na ponta dos cascos. Deu mais 3 dias de folga, e aí para mim isso aí é férias, tá? Porque vira e mexe, data FIFA é 3 dias de folga. Então, bom, enfim, parece que tiveram de manhã cedo. Outro detalhe é que foi debaixo de chuva esse treinamento. Aqui algumas imagens ali do Felipe Coutinho, do Dimitri Payet, do Paulinho. Claro, esses caras informam, não tenho dúvida que nós estaríamos em uma condição melhor. Mas vamos ver, né, como é que o Vasco vai se comportar. Eu prefiro já não criar nenhum tipo de expectativa, principalmente depois dos últimos jogos do Vasco aí, cara, sabe onde o Vasco tem jogo que joga bem, tem jogo que o Vasco, joga pessimamente mal, vem de 2 placares aí delatados, né, elásticos, quase goleada, tá? Contra o Botafogo e contra o Fortaleza. Nos 5 últimos jogos aí o Vasco tomou 3 vezes de 3, sem contar que de 12 jogos são 2 vitórias somente, 4 empates e 6 derrotas. Vamos ver, né, como é que o Vasco aí encara o Internacional, que está a 14 partidas sem perder. Mas tem um outro detalhezinho. Vasco permaneceu na Série A e nós já estávamos falando disso aqui direto. Ó. O zagueiro João Vitor custou 6 milhões de euros ao Vasco, em torno de 37 milhões de reais. Mas a negociação possui uma cláusula que, se o Vasco permanecer na Série A em 2024, terá que pagar 2 milhões de dólares ou 2 milhões de euros, tá? Ali, por bonificação, pelo time ter contratado o João Vitor e o Vasco ter se livrado do rebaixamento. E aí os valores dele podem chegar até 49,5 milhões de reais. Detalhe, isso daí vai acontecer agora no final do ano. Outro detalhe é que está chegando em 49 milhões, o dólar aumentou bastante, mas se for euros, aí bate 50 milhões, tá? E aí a pergunta é essa. João Vitor, caro ou barato? Tá valendo isso tudo aí? Bom, deixa a sua opinião, porque se lembra dessa listinha aqui, ó? Ah, meu Deus do céu, eu falei que outros veículos de comunicação, ó, isso aqui nós subimos aproximadamente aí dia 9 de outubro, há mais ou menos um mês atrás. Beleza, ó. Quem pode ser útil lista de emprestados do Vasco. E aí tava ali o Figueiredo, o Orediano, Clayton Silva, o Riquelme, Deluca, Capasso, Eric Marcos, Serginho, Alexander, Zé Gabriel, Paixão
e Cauã Barros. E hoje o GE subiu uma matéria sobre os jogadores e como estão ele em seus clubes. Pois bem, eu vou só resumir aqui aqueles que possivelmente não voltarão, tá? Hoje o Vasco tem 9 jogadores cedidos a outras equipes com previsão de retorno ao fim da temporada. Alguns se destacaram e foram fora e outros não tiveram tanto espaço. Nesse contexto, há quem cresça como opção para o clube em 2025 e quem não esteja, e aqueles também que não vão estar nos planos da diretoria. O Vasco recebeu sondagens e propostas para manter o empréstimo de algum destes nomes, mas nada foi concretizado. Os que mais tiveram espaço foram o zagueiro Capasso, o volante Barros e o De Luca também, que hoje ele é titular do Ceará, e o Orediano. O Capasso ali, o Olímpia tem interesse, o Orediano parece que vai continuar, pelo menos lá no Cincinnati. O De Luca, ele tem contrato até o meio do ano que vem, então, de repente, ainda, né, haverá uma proposta do Ceará, porque o Ceará tá lutando aí, enfim, na Série B, eu nem sei qual colocação que o Ceará tá. Se você souber, pode deixar aqui nos comentários. E aí também tem o Cauã Barros, segundo informações do GE, ali, no caso, o Amazônia está até tentando prolongar o seu empréstimo, mas o Vasco pode pedir o atleta de volta. Bom, pelo menos a comissão técnica ou a diretoria do Vasco vai avaliar isso. Mas eu queria saber a sua opinião sobre esses aí, quem você... lembrando que o Clayton Silva também está bem lá no time de Portugal, não deve voltar agora. O Serginho volta, o Alexandre volta, o Zé Gabriel, outro também, que não está nos relacionados do Curitiba para dispensa, de repente tem negócio. O Cauã Paixão é outro também que não vai voltar agora, tá? Ele ainda tem contrato, se eu não estiver enganado, até o meio do ano que vem. Vou até trazer aqui essa relação, ó. Tá aqui, ó. O Cleiton, ó, o Eric Marcos, o De Luca e o Paixão são até o meado do ano. Agora esses aqui, meu irmão, ó, Figueiredo, Olediano, Riquelme, o De Luca tá errado, tá? Esse De Luca aqui você pode esquecer. O Capasso, o Serginho, o Zé Gabriel, o Alexandre e o Barros voltam agora no final do ano. Inclusive, aqui, ó, vai se acostumando de novo, porque tudo indica que o menino do propósito ou do processo tá voltando. Só vive o propósito quem suporta o processo. Essa foto aqui é antiga, tá? Mas essa informação aqui, essa informação é de hoje, dia 13 de novembro, e subiu ali aproximadamente 1h. O Curitiba informa que os contratos dos atletas Maurício Antônio, zaga, Figueiredo, meia, Aleph Manga e Robson encerrarão em 2024 e não serão renovados. Lembrando que o Zé Gabriel também está lá, mas o Curitiba parece que acho que vai ficar com o Zé Gabriel, pelo menos vai tentar estender o contrato, ele que tem vínculo até 2025, e aí, rapaz, fica essa questão do Curitiba, Zé Gabriel, se volta, se não volta, e aquela perguntinha que eu te fiz. Qual desses jogadores aí você acha que é útil? No Vasco. Um outro grande detalhe é esse daqui, ó, que o Aleph Manga é um jogador que já foi muito pedido aqui e também não terá o seu vínculo renovado para 2025. Outra aí que tá no Botafogo, passou por cirurgia, tá com um empréstimo ali até o final do ano e vai retornar lá ao Império do Mal, é o Pablo. E o Vasco está atrás de zagueiro. E é claro que eu vou te fazer essa pergunta. Você acha que o Pablo hoje, ele tem aí, de repente, uma vaga no Vasco da Gama? Deixe também nos seus comentários para mim poder seguir. Vamos ouvir aqui agora o Casimiro Miguel, que ele vai desabafar. Será que tudo é culpa do Paiva? E se não for, é de quem? E como é que fica esse planejamento para 2025? É um técnico ruim. Ponto. Não é que ele é um técnico ruim. Tô falando agora sem ódio no coração, tá? Porque, porra, impossível tu não ter. Ele é um técnico inexperiente, porra. Ele se coloca em situações, caralho, que ele se expõe. Por exemplo, quando ele tenta marcar o Botafogo numa linha alta, no tapete, ele tá com o cu apontado pro foguete, porra. Não, ele... Caralho, o que ele pensou que ele ia fazer com o Botafogo, minha gente? Que ele ia encurralar o Botafogo?
É uma loucura, porra. É uma loucura. E contra o Fortaleza é a mesma coisa. Ah, pô, que insistência é essa com o Galdames? Ah, que insistência é essa com o Léo? Ah, que insistência é essa com o Cocão? Irmão, o reserva é pior. Então. É pior. O reserva é pior, velho. E quando o reserva entra, tu sente saudade do outro. Quando o outro entra, tu quer se matar. O Jean Menezes, o suíço, meu irmão. Ai, por que não bota o suíço? Amigo, se ele não entra, é porque fudeu. Se o suíço não entra, é porque fudeu o cu do frango, pô. É porque ele é ruim pra caralho. Porque se ele fosse médio, por exemplo, o suíço é médio. Pô, então ele é titular absoluto, pô. Tá ligado? Se o suíço é médio, ele é titular, pô. Assim, se alguém conhecer, Porra. Quem é esse suíço? Caralho, porra. De onde é Quem caralho? é o suíço? Não, eu juro que eu queria... Essa é a pergunta, tô falando sério. Quem é esse cara? Caralho, não tem nenhum lance, cara. Quem é o cara? Tô falando sério. Nome? Suíço, Maxime. Quem é ele? Maxime tava no Campeonato Português, cara. Eu não faço a mínima ideia de quem Ninguém seja. sabe. Ninguém sabe. Ele custou o olho da cara. Porra, meu irmão. Fudeu, porra. Tá ligado? O Jean Menezes é uma sacanagem, esse maluco. É horrível. Eu vou ser bem sincero, a verdade é que o Vasco, ele tem pontos que são incompatíveis com a capacidade do time. Ele tem mais pontos do que o time tem de talento. Na moral mesmo, tô de sacanagem não. Cara, porque, tipo assim, cara... É porque o Campeonato Brasileiro, em algumas situações, ele tem times que é difícil de você explicar. O Vasco não corre qualquer risco de rebaixamento. É porque o que mais... Que era o que o projeto de 2024 do Vasco apontava, pô. Sabe o que me destrói? Não é que o Vasco fez um milagre na temporada. O Vasco teve dinheiro. Não. O Vasco fez uma janela agora que o Vasco gastou dinheiro. Gastou mal E trouxe pra dois, caralho. três caras horrorosos. O problema foram as escolhas. Porra! E, cara, é tipo, né? Existem algumas perguntas que eu espero que sejam respondidas amanhã. Principalmente essas contratações do Vasco, cara. Porque se você parar para analisar, cara, a pergunta do Casemiro é muito pertinente. Da onde saiu o suíço? Não tem um lance do suíço, ninguém conhecia. O suíço, por todo o clube que ele passou, ele era vendido, era negociado por um valor de 200 mil euros. O Vasco pagou 2 milhões de euros, cara. Como? Como assim? Quem foi que indicou? Da onde veio? Quem deu a ideia de comprar por 2 milhões de euros? E não é um jogador novo. Já é um jogador ali que deve ter os seus 27, 28 anos de idade. E aí, cara, ninguém sabe responder. A história também aí do Jean David, que agora existe alguns boatos. Eu não estou falando que isso aqui é uma informação. Olha só como eu estou tratando. Boatos. E dizem que o Jean David já tinha sido oferecido 1 ou 2 vezes ao Vasco e ninguém queria. E do nada apareceu aqui como solução de meio de ano. E, cara, sinceramente, eu acho que isso são perguntas pertinentes. Eu não sei se é o Pedrinho que vai responder essas perguntas. Agora, que o Marcelo Santana tinha que sentar para poder responder, teria. E aí vem aquela questão gostosinha, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se vai abrir. Pronto. Uma belíssima análise ou enquete lá do Analisa Vasco. Nos últimos 2 anos, esses foram os diretores de futebol do Vasco da Gama. Paulo Brax, Marcelo Matos, Pedro Martins e agora o senhor Marcelo Santana. Para você, qual foi o melhor trabalho desses aí, galera? Deixa aí nos seus comentários, porque ele é importante. Bom, e eu sei que eu vou apanhar. Eu já deixei esse comentário lá no X e vou deixar aqui também. Não vou ficar em cima do muro, não. Para mim, o melhor trabalho é do Paulo Brax. O Vasco ainda sobrevive com um time montado pelo Paulo Brax. As principais peças que funcionam no Vasco ainda foram contratações do Paulo Brax. E, cara, é uma das perguntas que eu acho que o senhor Pedro Paulo ele tem que responder. Uma que eu tenho que responder para vocês é sobre os ingressos para Vasco e Internacional. Jogo do dia 21, quinta-feira. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira, tá? Eu também, de vez em quando, olha... Mas vamos lá, 21, quinta-feira, o Vasco entra em campo às 20 horas contra o Internacional. E os ingressos estarão à venda a partir de amanhã, às 10 da manhã. Claro, primeiro vai abrir para os sócios e depois vai se estender ao público geral. Os valores dos ingressos, R$ 80,00 arquibancadas, R$ 110,00 o setor VIP, R$ 140,00 a social e R$ 80,00 ali os visitantes. Então, quer dizer, é o valor que geralmente
se cobra em São Januário. Eu também queria saber aqui de vocês, se vocês irão pingar nesse jogo aí. Lembrando que nós teremos aqui a nossa transmissão a partir das 6 da noite, direto de São Januário. Eu, o Júlio, o Amadeu, ali também o Bruninho Santana, estaremos cobrindo esse jogo entre Vasco e Internacional. Transmissão diretamente de São Januário, feita por nós aqui do canal Na Torcida Vascaínos, beleza? Então, conto muito com vocês no dia 21, para poder nos dar essa moral e acompanhar o jogo. Certamente passará, de repente, Sport TV e Premier, mas também aqui com uma super narração, beleza? E aí, essas são as informações. Me conta um pouco aí o que você acha dessa história do Grego. Será que o cara tá querendo seu engajamento? Ou realmente tem alguma coisa aí? E essas mensagens aí, esses enigmas, realmente quer dizer que ele pode aparecer aqui no Rio de Janeiro. E também sobre aí o presidente da CBF, né? E presidente da CBF. Cara, contrapartida, os jogadores do Vasco estão para voltar. Esses aí te apetecem? Quem você salvaria desses que já chegam já sobre desconfiança dos torcedores? E para poder finalizar, né, rapaz, também nosso planejamento. O que você espera dessa entrevista coletiva de amanhã? Olha só, tô metendo meu pé, beijo nesse coração lindo, uma boa quarta-feira. Mais uma vez, o meu abraço aqui à família do Ferrari, a família do Emerson Rocha, a eles dois, que Papai do Céu possa estar confortando o coração de todos, beleza? Se precisar de alguma coisa, dentro da nossa humildade, das nossas possibilidades, estaremos aqui de coração aberto, de braços abertos, para poder atender a qualquer solicitação, beleza? Emerson e Ferrari, fiquem com Deus. E aí, força, meus parceiros, vocês vão precisar. Valeu? Beijão.